Foi. Paz do Senhor Jesus. Olá, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Espero que vocês estejam tendo uma linda manhã, abençoada por Deus. Espero que vocês já estejam dispostos a estudar a nossa lição de hoje, que é a lição de número 2, né? A lição número 1 já foi passada pela tia Jennifer e o tio Felipe, que foi a criação do mundo, né? Exatamente. E nós vamos passar agora a lição número 2, que é o título diz: O pecado entra no mundo. E para a gente dar início à nossa lição, nós vamos começar com uma boa e bela oração, né? Porque todo filho tem que aprender a entrar na presença do Pai pedindo licença. Vamos pedir licença para o Papai do Céu. Senhor Jesus, permita-nos entrar na presença do Todo-Poderoso, grande eu sou, Pai. Para neste momento adorá-lo com as nossas vidas, adorá-lo com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, com a nossa disposição. Amém. Peço que o Senhor abençoe a cada criança que está neste momento voltando-se a estudar a Tua Palavra, a conhecer a Tua Palavra. Abençoe seus lares, seus pais, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, abençoe nossas vidas como professores e todos os outros professores da escola dominical também, Senhor. Abençoe pastor Jonas, pastora Cássia e toda a direção da igreja, Senhor. Amém. Prepara um milagre para a nossa igreja, em nome de Jesus, Senhor. Que as suas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém aí. Amém. Amém. Né? Vai lá, tia Kátia, manda a leitura aí. Vamos lá, dando sequência então na aula anterior. A aula é curtinha, porque a lição é bem resumidinha, tá? É verdade. Do professor Felipe, da professora Jennifer. Um evento importante aconteceu no Éden, tio Mike. Aconteceu. Nem te conto. O pecado entrou no mundo. Eu fico então, imaginando, antes né? não tinha pecado, tio Mike? Não tinha pecado. Eu fico imaginando, né, se os jornalistas tivessem naquele tempo, como é que seria a manchete, né? Escândalo, pecado entra no mundo, onde tudo era perfeito. Perfeito, verdade. Né? Vai, tia Kátia, pode introduzir a lição. Então vamos lá. Como foi dito, né? Deus, ele tinha o hábito de todos os dias, né, passear ali pelo Éden, pelo Jardim do Éden, conversar com Adão, com Eva e saber como é que foi o dia deles, né? Imagina, tio Mark, se nós tivéssemos esse privilégio hoje, no fim do dia, Deus sentar e conversar com Deus falar, pessoalmente. E aí, como é que foi? Como é que foi o seu dia? Trabalhei muito, tive que cuidar dos cavalos, das vacas, do boi. Tinha muito elefante, nossa, tinha muito elefante. Tinha girafa. Umas girafas gorda, magra. Que privilégio, né, a gente legal. teria. Foi muito, muito importante isso. E aí, começando aqui, aconteceu uma coisa muito terrível, né? E eu vou dizer como é que está na nossa revista. Todos os dias, o Senhor passeava pelo jardim, conversando com Adão e Eva. Como devia ser bom viver num lugar tão lindo, alegrando-se na amizade com Deus. Deus lhes deu liberdade para comer de todas as árvores do jardim. Apenas proibiu que comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se desobedecessem, iriam morrer. Então, pode achar pro tio Marcos, por favor. Gênesis 2. Essa leitura mesmo, se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, né? E é um fato, isso aconteceu, né? E só para os alunos encontrarem, nós estamos lendo a nossa lição a partir de Gênesis 3, do versículo 1 em diante, tá? Isso mesmo. Então, abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis 3, do 1 em diante, tá bom? Certo dia, o diabo apareceu para Eva em forma de serpente e lhe disse que Eva poderia desobedecer, pois nada do que Deus falou aconteceria. Olha só, Deus criou todas as coisas, compartilhava com Adão, com Eva aquilo que ele estava fazendo, e existia uma relação de confiança entre eles, né, de cumplicidade, de amizade. E aí chegou uma terceiro personagem ali de fora, intruso, e falou assim: Eva, você não precisa acreditar nisso que Deus está falando. Não vai acontecer, você não vai morrer. Você acha que se você comer do fruto daquela árvore você vai morrer? Isso é besteira.
Foi bem ele assim. ainda chamou Deus de mentiroso, né? Porque ele disse que Exatamente. o que Deus falou não vai acontecer. Olha, Deus está viajando. Sabe quando a gente fala para as crianças assim, ó, não faz isso que a gente não gosta, não faz isso que Deus não gosta? Sim. Aí seu amiguinho fala assim, que nada a ver. Meu pai também fala a mesma coisa, mas é tudo besteira, não vai acontecer nada não, pode ir sim. Vai. Você viu o que aconteceu? O diabo incorporou na serpente, entrou dentro da serpente. A serpente falou. Eva já deveria ter notado algo de estranho, né? Como é que uma serpente está conversando com você comigo, e você nem se dá conta de que uma serpente está falando com você, né? Imaginou, tia Kátia, você tá lá sentado no jardim, olhando pros pássaros cantando, assoviando, lindo, de repente uma serpente fala, oi, Kátia, tudo bom? Aí você, tudo bom. Como Dona é isso, serpente. né? As vacas não falavam, os elefantes não falavam, nenhum outro bicho falava. Por que a serpente ia falar, né? Porque ela estava possuída pelo diabo. Ela estava ali para enganar Eva, né? E ela foi bem forte. Além dela querer enganá-la, ela fez Eva desconfiar da verdade que Deus tinha falado. Olha o grave, né? O diabo, ele faz isso. Ele quer fazer você não acreditar nas palavras de Deus. Né? Não é só fazer você fazer coisa errada, ele quer que você não confie mais em Deus. Então vamos ficar bem atento quando nós perceber que alguém está sendo influenciado por um espírito de serpente que vem dizer, nada a ver, não vai acontecer isso não, meu pai falava a mesma coisa, né? Então fique esperto, porque isso se chama espírito de serpente. Ela vem para te enganar. O que Eva não sabia é que, ao desobedecer a Deus, iria conhecer o bem e não conseguiria praticá-lo sempre. E iria também conhecer o mal e não iria conseguir evitá-lo. Isso o diabo não lhe disse. Para nos enganar, o inimigo distorce o que Deus diz. Por isso precisamos conhecer bem a Bíblia, memorizar os versículos para não cairmos em suas armadilhas. Eva acreditou na mentira do diabo e não só comeu, como também ofereceu o fruto a Adão, que comeu também. Eles caíram no erro de desobedecer a palavra de Deus. Tal desobediência trouxe castigo para todos. Olha que coisa séria, né? Quando Eva errou, o marido dela, que era Adão, ao perceber que ela errou, deveria ter dito, Eva, o que foi que você fez? Vamos pedir perdão. Vamos nos reconciliar agora com Deus pelo que você fez. Não foi certo. Mas ele fez isso? Não. Eva chegou, mostrou para ele, olha, Adão, eu comi desse fruto. Isso aqui é um mouse, tá, gente? Não é um fruto, não. Eu comi do fruto e é uma delícia. Eu estou vendo tudo diferente. Come você também. O que ele fez? Comeu. Nem questionou. Nem perguntou como é que ela fez aquilo, por que ela fez aquilo, por que ela desobedeceu. Sim. Sabe? Por que eles fizeram aquilo? Eles não se deram conta de que estavam se afastando de Deus. Né? Adão deveria ter dito, não faça isso, vamos pedir perdão. Mas ele não fez isso. Ele foi cúmplice. Ele agiu juntamente com ela. Falou assim, você não vai pecar sozinha não, viu? Eu vou pecar com você. Vem cá, me dá aqui, vamos comer junto e vamos morrer todo mundo junto. A partir daí, o pecado entrou no mundo e a consequência dele também. Todos os seres humanos nascem contaminados pelo pecado. Vocês se lembram qual é a consequência do pecado? Você lembra, Tio Mike? A Bíblia fala, qual é o versículo de referência, Tia Kátia? Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Vamos ver o que diz em Romanos 6, 23. Olha só, Romanos 6, 23 diz assim, ó. Vou pegar mais perto para enxergar, que eu não enxergo mais sem óculos. Eu não uso óculos. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Você vê, ó, o salário do pecado, qual pecado? De Eva ter escutado a serpente, de Adão ter escutado o erro de Eva, ter feito igualzinho ela, é a morte. Entenda salário como pagamento, o pagamento. Né? A recompensa que eles ganharam por desrespeitar a Deus é a morte. Até aquele momento, se eles não tivessem comido daquele fruto, eles não teriam mais morte, eles seriam eternos. Eles viveriam para sempre. Mas ao comer aquilo, eles receberam uma sentença de morte. Eles tiveram seus dias contados. Todos nós, graças ao erro que eles fizeram lá no passado, temos nossos dias contados. Nós nascemos, envelhecemos
e morremos. Né? Se não houvesse pecado no mundo, nós não morreríamos, nós seríamos eternos. Mas graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos enviou quem, tia Kátia? Jesus. E aqui fala, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando nós temos Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Vida eterna. Amém. E aí, gente, teve uma triste separação, porque Deus não pode conviver ali onde há o pecado, né? A desobediência. Então, houve essa separação inevitável. Deus, ele é santo, né? E a santidade de Deus, ela é... Para ficar bem fácil da gente entender, Deus, ele é luz. O pecado, ele é trevas. Então, se você está em pecado, a luz não consegue ficar junto com você. Automaticamente, ela se separa. Você consegue enxergar numa rua escura aonde tem uma luz. Então você consegue distinguir, ali tem luz, aqui não tem luz. E quando você apaga aquela luz, tudo fica trevas. Eles escolheram o caminho das trevas. Então a luz se apartou deles. E a glória de Deus já não podia mais ser dividida com eles. Então fez uma separação do homem e de Deus. Deus deixou de amá-los? Não. Deus deixou de desejá-los? Não. Deus deixou de abençoá-los? Não. Mas eles criaram uma separação. Deus já não sentava mais no jardim para conversar com eles. Né, tia Kátia? Deus já não falava assim, oi, como é que vocês estão? Acabou aquela conversa de conversar face a face com Deus. Vamos ver então como é que ficou depois, o dia seguinte do dia em que eles comeram fruto. Olha isso. Quando chegou a hora do passeio de Deus com Adão e Eva pelo jardim, eles se esconderam. Ficaram com vergonha, tia Kátia. Imagina assim, quantas vezes, né? Você faz alguma coisa errada em casa e sua mãe chama. Ô, Marquinhos! Você fica se escondendo, todo que é canto da casa, menos onde ela vai. Quando a dona Cida chamava, ô, Mike! Eu corria. O Mike saia correndo, corria. né? Corria porque eu sabia a consequência dos meus pecados. Deus os chamou, perguntando o que havia acontecido. Adão jogou a culpa em Eva e ela culpou a serpente. De quem vocês acham que era a culpa? De quem você acha que era a culpa, tio Mike? A culpa? Com certeza era da serpente. Da Eva e do Adão. De todo mundo. Todos eles eram culpados, né? Mas assim, a serpente ela até não tinha culpa, porque ela foi incorporada, ela foi possuída. Ela foi um objeto usado por Satanás, mas Eva tinha escolha. Sim. E ela não pensou na escolha, né? Nós, quando estamos aqui, nós temos escolha. Diga aí com você, eu tenho escolha. Quando alguém me oferece alguma coisa, eu tenho que automaticamente pensar, fazer uma escolha. A nossa vida é baseada em escolha, causalidade, causa e efeito, né? Eu penso, alguém me oferece uma coisa, você quer um celular? Aí eu olho, um celular? Quero. Mas onde você conseguiu esse celular? Ah, eu achei, pega pra você. Então eu não quero, porque esse celular tem um dono. Ele pode ter sido achado, como pode ter sido? Roubado. Aí você pega o celular, aí vai pra casa com o celular, aí a polícia bate na sua porta. Quem que pegou o celular? Foi você ou foi a pessoa que te deu? A polícia vai dizer que foi você. Sim. Mas se você tivesse pensado naquela hora, quer um celular? Aí você fala, não. Por que você quer me dar um celular? Ah, eu achei. Não, se você achou, deixa ali. Se for na escola, dá na secretaria, que vão procurar lá. Se for na rua, entrega numa base policial. Sim. Né? É assim que a gente faz. A gente não pensa. Seu amiguinho fala assim, mente pra sua mãe. Você tem que pensar, se eu mentir pra minha mãe, Deus vai ficar triste. Eu vou me afastar de Deus. Se você pensar em fazer coisas erradas, você tem que pensar nas consequências que isso pode trazer. Isso. Né? Por exemplo, vou bater numa pessoa. Por que eu vou bater nessa pessoa? Eu vou contar uma história de quando eu era criança. Vai ser engraçado agora. Né? Quando eu era criança, a gente às vezes tinha esse negócio de bater nas outras crianças. Ah, brigou, vamos lá bater também. Bater. Só que quando você bate numa criança, você vai lá, bate nela, você nunca pensa, né, que ela tem um irmão, que ela tem irmãos, que ela tem um monte de amigo. Uma vez eu bati no menino, né? E eu paguei por isso, pelo meu erro. Um belo dia esse rapaz apareceu com um monte de garoto, me cercou na rua. Rapaz do céu.
Pensa num pretinho correndo, era eu. Corri, mas corri. Corri que nem um papaléguas na rua, assim, sabe? Por que eu tive que fugir que nem um doido? Porque eu fiz uma coisa errada. Eles estavam errados em querer me bater? Estavam. Mas eu causei aquilo. Eu causei o erro, né? Então a culpa era minha. Eu não devia ter batido naquele menino, né? E por ter batido nele, eu poderia ter apanhado de um monte de meninos. Você percebeu? E assim, o que poderia acontecer se eu apanhasse? Um monte de coisa. Poderia simplesmente me machucar ou poderia até me matar. Hoje a gente vê pessoas sendo mortas, assassinadas, porque xingam alguém, porque batem em alguém, sabe? A gente vê tanta violência, então a gente tem que pensar antes de fazer alguma coisa para que a nossa consequência do nosso pecado não seja o mesmo que Eva e Adão sofreu. Né? Pecado de morte, né? Morreram, foram condenados à morte, se afastaram de Deus. Então, pense. Olha para o seu professor, olha para a gente agora pelo celular, olha para o seu papai, para a mamãe, para o seu irmão, para sua avó e fala assim, antes de qualquer coisa, pense. Sim. Se aquilo é bom, se aquilo agrada a Deus, se aquilo não agrada a Deus, se aquilo vai te deixar perto de Deus ou vai te afastar de Deus. Beleza? Vai lá, tia Kátia. Às vezes, nós também agimos assim, como Adão e Eva. Culpamos outras pessoas pelos nossos pecados. Vocês podem dar algum exemplo de quando fazemos isso? Lembra de mais alguma coisa, tio Marco? Ah, meu filho, meus irmãos mais velhos eram tudo culpado. Quando comiam as coisas, falavam que era eles. Quando quebravam alguma coisa, falavam que era eles, né? É mais fácil. Isso tudo é o quê? Mentira, né? Mentira é feio. Quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo, né? Às vezes a gente faz umas mentirinhas tão besta, né? Não fui eu! Aí você fala, enganei. Você está enganando a sua mãe, seu amigo, mas você está se afastando de Deus. A mentira nos afasta de Deus. Então, se você tem esse hábito de mentir, de fazer coisas que te afastam de Deus, peça perdão. Peça perdão pro Senhor, né, Tia Kátia? E Ele vai te perdoar. E o afastamento de Deus, ele não necessariamente é uma coisa, uma quebra de aliança assim drástica. Às vezes a gente vai se afastando de Deus aos poucos e não percebe. Quando a gente vê, tá tão longe que fica difícil voltar. Quer ver um exemplo de como é se afastar de Deus? É quando você vai brincar, aí você suja um pedacinho da sua roupa. Aí você fala assim, não foi? Nada. Mas aquela sujeira continua aqui. Aí você continua brincando. Aí você se cai no chão e suja mais um montão assim. Aí você faz assim. Não foi? Nada. Aí quando você chega em casa, sua mãe olha pra você e fala assim, que é isso, menino? Aí você vai falar pra ela, não foi nada? Ela vai esquentar você, né? Isso é o quê? Isso é igualzinho o pecado. O pecado, ele é assim. Ele vem, mancha uma pequena manchinha, uma mentirinha bobinha, uma coisinha bem boba. Aí você fala assim, não foi nada. Você acha que Deus vai ligar só pra essa sujeirinha? Aqui, é vermelhinho. Ninguém vai nem perceber. Aí quando você vê, você tá todo manchado. De sujeirinha. E quando você vê, você tá todo marcado pelo pecado. Sabe? Aí o espiritual, dentro do mundo espiritual, a Bíblia fala que nós temos vestes, né? As nossas vestes já não estão mais brancas, né? Elas começam a ficar suja pelo pecado. Né? E isso nos afasta da presença de Deus. O Espírito Santo já não fica mais perto da gente, a gente já não começa mais a ouvir. Quer ver como você vai perceber se você está se afastando de Deus? Quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a escutar a música do mundo. As pessoas que falam palavrão já não nos incomodam mais. Antigamente, quando você está bem pertinho de Deus, se você escuta alguém falando palavrão, você fica assim, credo, que boca suja, que falta de respeito. Mas quando você se afasta de Deus, você ouve um palavrão, você fica assim. Quando você vê alguém pegando a coisa do seu amiguinho, você fica assim. Não faz diferença, né? Por quê? Porque é isso que o pecado faz. Ele te faz aceitar as outras sujeiras. Uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali. Quando você vê, você já não liga mais. Você só escuta louvor. Mas aí quando você começa a se manchar com pequenas manchinhas, aí seu amigo vem com o celular e mostra assim, olha essa música, que legal! Que legal esse funk aí, hein? Tá amarrado em nome de Jesus, né? Tá amarrado lá. Você percebeu? Aí você começa a dar lugar pro diabo, né? Se afastar de Deus não é bom. Se afastar de Deus não traz recompensas boas pra gente. Se afastar de Deus traz consequências, traz brigas,
traz coisas muito ruins para dentro da nossa casa. Fique perto de Deus. Lembra da luz? Nós estamos num caminho cheio de luz. Não deixe as luzes se apagar. Não deixe as luzes se apagar. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Eles não poderiam mais ter o contato que tinham com Deus, porque o pecado separa os homens do Senhor. Que situação triste! Todos nós nascemos separados de Deus por causa do pecado. Adão e Eva ficaram envergonhados por estar nus e fizeram para si roupas de folhas, mas Deus lhes deu peles de animais para cobrir o corpo. Foi então o primeiro sacrifício de animais. Depois daquela desobediência, era necessário oferecer sacrifícios de animais para que os seres humanos se achegassem a Deus. Animais perfeitos tiveram de morrer no lugar de Adão e Eva. Naquele momento muito triste, Deus fez uma linda promessa. O Salvador viria para libertar os homens do pecado e abrir o caminho até Deus. A promessa de Jesus, da descendência da mulher, viria aquele homem puro, perfeito, sem nenhum pecado, que pisaria na cabeça da serpente. Quem era esse? Jesus. Haveria um dia em que o descendente de Eva, Jesus, iria esmagar a cabeça da serpente, o diabo. Foi o que Jesus fez quando morreu na cruz e ressuscitou. O sangue de Cristo foi derramado para nos purificar do pecado e nos perdoar. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus tem o caminho livre até Deus e pode voltar a ser amigo de Deus. Então, Jesus, ele é o sacrifício de Deus para nos perdoar de todo o pecado. Amém. E como é que eu faço para estar próximo de Deus? Eu tenho que estar próximo de Jesus. Eu tenho que aceitar este sacrifício. Se você se afastar de Jesus, você está se afastando de Deus, né? Então, aceite Jesus, se reconcilia com Jesus, peça perdão a Jesus pelos seus erros, pelas suas falhas, para que você esteja todos os dias próximos de Deus. Vai lá, tia Cátia. Amém? É isso aí, aqui embaixo é o Aqui desafio. a nossa... Acabou já. Acabou, gente. Ó, então só para você memorizar aí, nós na nossa lição a gente precisa entender o quê? Saber que entender que o pecado separou o ser humano de Deus, né? O pecado, entenda isso, criança. O pecado nos afasta de Deus, tá? Se você quer entrar no céu, se você não quer ir lá para baixo, lá no inferno, você tem que ficar perto de Deus, né? Lembra da passagem de João lá que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é esse mim? Esse mim é Jesus, né? Ele está se referindo a Jesus, a ele, a Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o pecado nos afasta de Deus. Se você pecou, se você fez alguma coisa que entristeceu a Deus, dobra seu joelho aí na sua casa, peça perdão. Se você magoou seu pai, a sua mãe, se você sente que seu papai e sua mamãe magoou você, se ajoelha, libera o perdão para ele, diz assim: eu perdoo você, papai, eu perdoo você, mamãe. Se você fez alguma coisa que entristeceu seu pai, a sua mãe, peça perdão para eles. Abraça eles, faz uma oração pedindo para Jesus perdoar este pecado para reconciliação da casa. Amém. E Deus vai abençoar você. E nós temos que sentir o quê, tia Kátia? Sentir-se tristes por causa do pecado. Você não pode ficar feliz. Aí eu menti e me dei bem. Olha que coisa horrível, né, tia Kátia? O pecado, por nos afastar de Deus, tem que nos causar dor. Isso é ruim, isso é mal. Isso vai nos levar para o inferno, para um lugar de dor, de sofrimento, né? E nós temos que agir. Agir como, tia Kátia? Confessar o seu pecado e buscar a vontade de Deus. Você percebeu como é importante confessar o pecado e buscar a boa e perfeita vontade de Amém. Deus? A nossa lição é sobre isso. Para que você pense antes de fazer qualquer coisa. Entenda que às vezes o diabo ele vem e, como ele age de forma espiritual, ele sopra no ouvido de amiguinhos, de colegas, de parentes, de um monte de pessoas que derem lugar para ele, né? Como ele fez na vida da serpente. Ele incorporou a serpente falou e Eva pecou. Então você tem que ficar atento, pedir para Jesus abrir seus ouvidos para que você saiba discernir o que vem de Deus e o que não vem, se aquilo é bom ou se aquilo é mal. Peça para Jesus tirar as escamas dos seus olhos para que você possa enxergar a verdade, começar a discernir se aquilo é bom ou se aquilo é mal.
Peça para Deus guardar os seus lábios, a sua língua, as suas palavras, para que não saia coisas tristes, coisas que firam outras pessoas, que magoem outras pessoas, que causem dor a outras pessoas, mas que de seus lábios possam sair louvores a Deus, exaltação a Deus, palavras de bênção para a sua casa, para a sua família, para a sua escola, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Nós agradecemos a Deus por vocês mais um dia, né, tia Kátia? Amém, Nós verdade. somos gratos por cada um de vocês, pelo esforço de vocês. Compartilhe esse vídeo dessa aula para os seus amiguinhos. Não, se ele não for crente, não tem problema, compartilha para ele. Fala, olha o que eu aprendi na igreja hoje, que legal. Compartilha com seu amiguinho, fala para ele conhecer Jesus. Quando a nossa igreja voltar, fala assim, você é nosso convidado para conhecer a tia Kátia, o tio Mike, o tio Felipe, a tia Jennifer. O outro tio Felipe e a tia Marcela. Tem mais tio Felipe e a tia Marcela. Ainda tem a tia Cleide e o tio Edson. E o tio Edson, né? Então, você é nosso convidado. Fala pra ele. Fala, minha aula é divertida, minha aula é legal. Às vezes a gente até briga com os professores lá, o professor briga com a gente, puxa a nossa orelha, mas eles amam a gente, tá? Nós amamos vocês, estamos com muita saudade, oramos a Deus para que acabe logo esse momento de distanciamento, para que a gente possa abraçar, sentir vocês de novo, tá? Tia Kátia faz essa oração. Vamos orar, então. Senhor Jesus, somos muito gratos a Ti, Senhor, por estes momentos aqui em Tua presença, em que pudemos aprender um pouco mais da Tua palavra. Senhor, clamamos a Ti para que o Senhor vá de encontro a cada criança neste momento, a cada família, a cada lar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, parar com a Sua mão de paz, com a Sua mão de perdão ali sobre cada lar, Senhor. Que os corações possam ser tocados e movidos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Que haja, Senhor, reconciliação contigo, que haja reconciliação entre as famílias. Senhor, nós pedimos pelo bom relacionamento de cada um, Senhor, dos nossos alunos com suas famílias, de cada membro da nossa igreja com suas famílias, nesse momento em que temos que estar vivendo mais próximos em confinamento. Que o Senhor possa guardar, Senhor, a cada um. Em nome de Jesus, eu repreendo toda contenda, eu repreendo toda briga, Senhor, toda falta de entendimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que isso seja repreendido do meio do seu povo, Pai. Guarda-nos, guarda a nossa saúde, guarda nossas vidas, entra com a tua providência financeira, inclusive naquilo que se fizer necessário. Abençoa cada um dos lares, Deus. Em nome de Jesus, esperamos em breve nos encontrar com eles e contigo, Senhor, todos juntos na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus é o nosso pedido, Senhor. Nos abençoe e nos guarde. Amém. Deus abençoe vocês. Até a Fiquem próxima. com Deus. Até a próxima aula. Deixa eu ver se eu consigo parar. Vai.